Bem-vindos de volta ao MR Skeleton. Hoje, o vídeo é um pouco diferente e, honestamente, bastante perturbador. Estamos entrando em histórias de terror em pequenas cidades, histórias que provam que até as cidades mais quietas e normais podem esconder coisas muito sombrias. Vamos falar sobre algumas pequenas cidades. Em 2015, havia uma estrada estranha cortando pelo deserto entre Nevada e Califórnia. Não é uma cidade real mais. Só um desses nomes meio apagados que você nunca verá no GPS. Eu só ouvi falar dela porque meu carro precisava de uma nova correia fora de Windover e eu fiquei preso por uma noite. O mecânico, Marvin, um cara grisalho, provavelmente com 70 anos, começou a me contar histórias enquanto esperávamos por peças. A maioria era o costumeiro baba de boi local, mas uma coisa ficou. Ele disse que havia essa cidade mineração. Ele disse, inclinando-se para trás como se estivesse se acomodando em uma memória, muito longe da Route 86. Eu provavelmente dei uma olhada, porque ele acrescentou, não estou brincando. Eles atiraram das mapas. As pessoas usavam a falar sobre coisas estranhas acontecendo lá, então elas pararam de falar. Eu ri disso na época. Ele provavelmente estava apenas entediado e gostando do som da sua própria voz. No entanto, eu digitei o nome na minha telefone naquela noite. Num vídeo de explorador urbano de cidade abandonada. E, de alguma forma, isso me fez lembrar ainda mais. 3 semanas depois, Aaron e eu estávamos fora, em uma das nossas filmagens de loop do YouTube. Nós tínhamos um pequeno canal chamado Off the Grid, onde verificávamos lugares estranhos ou esquecidos. Vocês não encontrarão o canal porque nós o fechamos em 2018. Nós acabamos de filmar um drive-in abandonado fora de Pioche e estávamos indo em direção à fronteira do Arizona quando eu vi uma placa de sinalização meio enterrada ao longo da estrada, tão desbotada que eu quase não a peguei, inclinada devido ao vento ao longo dos anos. Você podia quase não ler as letras, mas elas ainda estavam lá. Esterolou. Eu parei sem pensar. Aaron acordou com um riso seco no assento do passageiro, limpando os olhos. Estamos sem gasolina. Não. Eu disse. Acho que eu acabei de encontrar algo. Ele piscou para a placa, então ergueu uma sobrancelha. O nome sua família? Deve ser. Não existe mais. Ele me olhou por um segundo, então riu seco. Bem, isso não é ominoso de jeito nenhum. Nós desviamos da estrada principal e seguimos o caminho de grava, observando a vegetação crescer mais alto, o terreno se tornando mais isolado. A estrada piorou rapidamente. Grava para solo compactado, então para areia solta. Nós tivemos que arrastar-nos por partes dela. Depois de 20 minutos de ranger de dentes e se perguntar se estávamos perdendo nosso tempo, nós subimos uma colina e lá estava. Eu pensei que seria maior. Talvez 13 edifícios espalhados em uma espécie de arco irregular. Uma igreja com um sino inclinado. Uma loja geral com metade do sinal faltando. 5 ou 6 casas, algumas ainda de pé, outras desabaram em si mesmas. Nenhum carro, nenhuma linha de energia, ninguém. Mas algo sobre ele não se sentia certo. Não perigoso, exatamente. Só fora. Nós estacionamos ao lado da igreja. Aaron pegou a câmera do banco de trás, mas nem nós estávamos falando muito. O silêncio era estranho. Espesso. Nem pássaro, nem vento, nem ranger. Nem mesmo insetos. Nós nos separamos para cobrir mais terreno. Ele foi para a esquerda, em direção à parte residencial. Eu fui para a loja e a igreja. A loja geral estava caindo e apodrecendo, com prateleiras derrubadas e o cheiro de podridão seco pairando no ar. As pranchas do chão estavam torcidas e rangeram. Havia ainda alguns latas em uma prateleira no fundo, com rótulos longamente desbotados. Quando eu entrei na igreja, a primeira coisa que notei foi como ela estava intacta. Nenhum grafite. Nenhum teto desabado. Só um púlpito, algumas bancas e poeira suficiente para cobrir seus pulmões. Em seguida, eu vi as gravuras. Símbolos entalhados profundamente nas paredes de madeira. Não era tag aleatório. Isso era deliberado. Preciso. Como se tivessem sido queimados. Círculos com linhas, caracteres estranhos. Um tipo de padrão que fazia seu cérebro coçar se você olhasse demais. Isso foi o suficiente para mim. Eu saí para encontrar Aaron. Ele me encontrou no meio do pátio de areia. Seu rosto estava pálido, o que nunca acontecia. Aaron não se assusta fácil. Há uma casa lá atrás, ele disse em voz baixa. Uma mesa de jantar, 4 pratos,
4 pratos, comida em cima, ainda quente, água fervendo na panela, ninguém lá dentro. Ele sacudiu a cabeça. Chão limpo, sem poeira. Tudo o mais aqui parece ter sido abandonado há décadas. Aquela casa parece que alguém apenas saiu para pegar algo. Nós estávamos no meio daquela cidade morta e eu me lembro de sentir um frio lento subir pela minha espinha, mesmo no calor do deserto. E então nós ouvimos um canto. Baixo, vibrante, ritmado. Como o canto de garganta distante, mas abafado, vindo de baixo. Nós circulamos a igreja e encontramos uma cerca de arame farpado. Por trás dela, meio escondido por tabuleiros velhos e ervas, estava uma garagem de tempestade. Uma das 2 portas duplas estava entreaberta. Aaron me olhou. Isso não é vento. Eu abri a boca para dizer que devíamos ir embora, mas ele já estava filmando. Só um rápido olhar, ele disse. 30 segundos. Eu não tentei muito para pará-lo. Eu queria ver também. Nós já estávamos nisso. As escadas rangeram sob nossos pés enquanto descíamos. Cheirava mofo, ferrugem e algo canudo. O canto ficou mais alto à medida que descíamos, ecoando nas paredes de pedra. No fundo estava um corredor, iluminado, não brincadeira, por velas de verdade nas aberturas de parede, não velhas. Novas, queimando firmemente. Nenhum poeira lá embaixo também. É quando isso me atingiu. Alguém estava lá. Nós nos apertamos contra a parede e avançamos em silêncio até alcançarmos a beira da sala principal. Nós olhamos para dentro. Cerca de 20 pessoas estavam em um círculo, vestindo roupas bege. Sem capuz. Sem capuz. Cabeças raspadas. Faces pintadas de branco, cada uma com um X preto grosso sobre a boca. No centro do círculo, uma garota. Adolescente. Mãos amarradas atrás das costas. Garganta. Joelhos tremendo. Uma tigela de metal em frente a ela, cheia de algo que parecia sangue, mas mais grosso, quase como mel. Aaron agarrou meu braço com tanta força que eu pensei que ele quebraria algo. Um deles avançou com uma lâmina curva. O canto cresceu mais alto, mais profundo. Lembrei-me dos policiais, sussurrei. Recuei, tirei o telefone do bolso. Nenhuma sinalização. Nenhuma barra sequer. Nós corremos. Sem plano, sem coordenação. Só uma corrida em pleno esforço até as escadas. Entramos em luz do dia. Praticamente nos jogamos no carro. Minhas mãos estavam tremendo tanto que quase larguei as chaves. Nós mal havíamos percorrido 2 milhas quando alguém entrou na estrada. Vestido de bege. Só ficou ali parado. Eu desviei com força. Pneus pegando gravação solta, martelamento forte. Depois, um segundo homem saiu da vegetação com o rifle preso ao peito. Eu freiei e recuei. Torei para trás até poder girar. Nós abandonamos a estrada completamente e entramos em um deserto aberto. O carro balançou tão violentamente que pensei que perderíamos uma rodada, mas não me importei. Continuei dirigindo. Aaron estava gritando comigo para continuar dirigindo. Eu não até percebi que ele havia largado a câmera. 10 minutos depois, meu telefone tocou. Uma barra. Eu liguei 911. Contei tudo ao operador. Local exato. O que vimos. O que ouvimos. A menina. Não me importei se parecesse loucura. Ela ouviu. Não me perguntou para repetir. Só me conectou direto ao xerife do condado. Nós nos encontramos em uma antiga estação de gasolina ao lado da estrada. 3 carros pretos e brancos e um SUV de cor marrom entraram. O agente pediu para nós esperar. Eles se aproximaram de uma caverna de ester. Nós os vimos desaparecer na poeira. Por 1 hora, talvez mais, nós apenas ficamos sentados. Nenhum de nós disse muito. Não olhamos o vídeo. Não falamos sobre o que vimos. Não até jogamos música. Eventualmente, eles voltaram. O xerife se aproximou, tirou os óculos de sol, disse que encontraram a menina. Ela estava viva. Amarrada, mas não ferida. Seu nome era Lena. Ela havia desaparecido há 3 dias em Pahrump. Havia 6 pessoas ainda na cela quando eles chegaram, armadas. Elas foram presas. Ele não disse o que as acusações eram, não explicou os símbolos, o canto, as vestes. Só disse que fizemos a coisa certa e que talvez fôssemos contactados mais tarde. Nós saímos naquela noite. Não até terminar a viagem. No dia seguinte, Aaron apagou o vídeo. Disse que não podia nem olhar as miniaturas.
Eu havia estado dirigindo para o oeste pelo Passo Chaleur, no meio de lugar nenhum, Washington State, tentando chegar a uma entrevista de emprego em Vancouver. Eu havia convencido a mim mesmo que poderia resolver tudo, meus problemas financeiros, a lacuna em meu currículo, o sentimento de que nada havia realmente avançado em anos. Eu pensava que se eu apenas conseguisse entrar naquele prédio e apertar a mão de alguém, as coisas poderiam começar a fazer sentido novamente. Mas a montanha tinha outros planos. Eu não havia visto outro carro há mais de 1 hora quando a neve caiu. Não flores. Só uma cortina branca instantânea, como se alguém tivesse ligado o interruptor. Eu fui de uma estrada clara para um borrão completo em menos de 1 minuto. As linhas desapareceram. Meus faróis se refletiram de volta em mim. Eu reduzi para talvez 15, mas até isso parecia demais. Os pneus começaram a escorregar. Não escorregavam. Só aquele lento deslizar que diz que o asfalto foi embora. E você está adivinhando agora. Eu talvez tivesse mais 1 milha em mim antes de arriscar escorregar para um desfiladeiro. Eu estava prestes a parar e esperar que a neve passasse quando avistei aquilo. Esse sinal grosseiro, pintado à mão, pregado em um poste. Quartos para alugar. Noites de permanência. Honestamente, parecia uma piada no início. Como algo de um velho filme. Mas havia uma entrada, e ela estava trilhada o suficiente para parecer recente. Eu tomei a curva. A cabana estava escondida atrás de algumas árvores, mal iluminada pelas janelas, fumaça saindo da chaminé. Não era luxuoso. Só troncos longos, telhado reparado, e uma varanda com um único bulbo aceso acima da porta. Eu bati na porta. O cara que abriu parecia exatamente como alguém que você esperaria viver ali. Mão grande, nós do dedo, barba de sal e pimenta, suéter de lã pesado, calças desbotadas, chinelos de casa. Ele abriu a porta como se estivesse esperando alguém. Disse que seu nome era Eli. Disse que a estrada fechava cedo às vezes quando a neve vinha rápido. Contou que mantinha algumas camas no fundo para situações como a minha. Ele perguntou para onde eu estava indo e por quanto tempo planejava ficar. Eu disse que apenas à noite que estaria fora ao amanhecer se a neve permitisse. Ele assentiu como se isso fizesse sentido. Em seguida, ele se abaixou e pegou minha mochila antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. Foi estranho, íntimo, de uma forma errada, mas eu deixei acontecer. Eu estava frio, meus nervos estavam destruídos, e minhas mãos ainda tinham aquele doido de apertar o volante com força durante a tarde toda. Eu só queria paredes, um aquecedor, talvez uma cadeira. O interior era limpo, mas velho. Madeira por toda parte. Carpeta que não se encaixava. O cheiro de fumaça e algo doce, como pinho preservado ou fruta preservada. Ele me levou por um corredor estreito e me mostrou para uma sala. Nada luxuoso, uma cama simples, um cobertor de lã, uma pequena mesa. Ele apontou para o banheiro, disse que a água quente era sensível. Em seguida, casual, ele fez um gesto em direção a uma porta grossa de madeira no final do corredor e disse que aquela era para o porão. Está trancado, degraus velhos não são seguros. Eu assenti. Ele me olhou por um segundo, como se estivesse verificando se eu havia perguntado mais. Ele saiu. Eu fechei a porta. Havia um aquecedor no canto, um desses velhos unidades de parede que roncam mais do que aquecem. Eu mantive meu casaco de qualquer forma. Eu sentei na cama e abri minha mochila. Comi um bar de proteína, bebi de uma garrafa de água meio cheia. Tentei me convencer de que tudo estava bem. As pessoas ficam presas. Estranhos ajudam. Era até um pouco confortante, de uma forma estranha, de madeira, exceto que eu não me sentia sozinho. Eu podia ouvir ele se movendo na cozinha. Não falando, não cantando, apenas se movendo. Abri as gavetas, fechei os armários devagar e com calma, como se estivesse seguindo uma rotina. Por volta das 9. As luzes piscaram uma vez e então apagaram completamente. Eu me congelei e, em seguida, uma luz suave apareceu sob a porta enquanto ele passava, carregando uma lanterna. Ouvi sua voz baixa, geradores fora, logo voltará a funcionar. Eu disse obrigada pela porta e ele não respondeu. Depois disso, ficou muito quieto. Eu não dormi. Tentei deitar, mas a cama afundou de uma maneira que me fez sentir como se estivesse escorregando para a parede. Então, sentei na beira da cama, assistindo ao último bar da minha sinalização de telefone piscarem e sair. Foi quando ouvi o primeiro som. Ele veio de sob o piso. Um estalo, não muito alto.
Em seguida, um arraste, um arranhão. Eu esperei, pensando que poderia ser os tubos ou o vento. Mas o som veio novamente. Irregular. Desigual. Ele se movia, parava e então se movia novamente. Eu me mexi e o som parou, como se tivesse ouvido. Eu me levantei e abri a porta um pouco. O corredor estava escuro. Nenhuma luz da lanterna agora. Apenas o som distante do aquecedor ticando e o vento batendo na lateral da casa. E então ele veio novamente, mais alto dessa vez, direto abaixo dos meus pés. E eu juro que não era apenas barulho. Ele tinha ritmo. Ritmo hesitante, cuidadoso. Eu entrei no corredor, com o coração batendo forte. A porta do porão estava no final, com grandes gozos, madeira velha, barra de ferro pesado sobre ela. Eu caminhei até lá devagar, ouvindo. Eu me inclinei, pressionei a orelha na porta e foi quando ouvi algo que tentou soar como uma voz, mas não usou ar. Só as formas mais suaves de som, como alguém falando através dos dentes na escuridão. Eu me afastei de repente. E então eu quase corri em ele. Ele estava parado apenas alguns metros atrás de mim, lanterna baixa, projetando seu rosto na sombra. Ele não parecia surpreso de me ver. Você ouviu algo? Ele perguntou. Eu engoli em seco e disse que talvez um animal tivesse se escondido sob a casa. Ele sorriu, mas apenas com a boca. Ratos. Isso acontece muito. Seus olhos se voltaram para minha mochila ainda fora do quarto. Em seguida, ele olhou para mim novamente. Você come carne? Ele perguntou. Foi como se a pergunta tivesse nada a ver com comida. Eu disse não. Ele assentiu, como se aquilo se encaixasse na imagem que ele estava fazendo de mim. Eu voltei para o quarto e fechei a porta. A fechadura era fina. Eu empurrei a cômoda para frente e sentei com as costas contra a parede novamente. Os sons voltaram, mais fortes. Arranhões. Um leve toque. E então, silêncio. E então eu ouvi ele. Não no corredor dessa vez. Acima de mim. Passeando. Devagar. Como alguém esperando que algo mudasse. Eu me dei conta de que ele pensava que eu havia dormido. O meu telefone tinha 1% de bateria. Eu abri, digitei uma mensagem rápida com o endereço da placa, cabine 17, Deline Ridge. Adicionei, alguém está no porão. O proprietário é perigoso. Enviei. Eu não sabia se foi enviado. E então eu ouvi a fechadura do porão se abrir. A porta rangeu. Eu ouvi algo ser arrastado, devagar, resistente. Em seguida, um estalo. Em seguida, outro, como se algo pesado estivesse sendo puxado para cima de cada degrau. Eu não conseguia respirar. Eu abri a janela. A moldura ficou presa. Eu empurrei mais forte. O ar frio entrou. Eu agarrei a janela e saí, aterrissando duro na neve. Por trás de mim, eu ouvi sua voz pela primeira vez. Não irritada, apenas apertada e urgente. Espera. Eu corri. Nenhuma direção. Só para baixo, em direção ao que eu acreditava ser a estrada. Meus pés escorregaram. Eu me acalmei. Continuei correndo. E então eu vi as luzes de um carro. Eu gritei e gesticulei, ambos os braços, até que minha garganta ficou seca. O carro de patrulha parou. Eu corri até a janela, gritando sobre a cabana, o porão. Um dos policiais saiu. O outro ligou para a central. Quando eles chegaram à cabana, ele já havia sumido. Mas o porão não estava vazio. Eles não me disseram exatamente o que encontraram, apenas que eu fiz a coisa certa. Que o chamado salvou alguém. Talvez mais de um. Eu sentei no banco traseiro do carro, envolto em um cobertor térmico e assisti a neve cair enquanto eles procuravam ele nos bosques. Mas eles nunca o encontraram. Eu tinha 21 anos quando isso aconteceu. Silas estava concluindo um mestrado em antropologia na Fairmont University e eu estava trabalhando na noite no prédio administrativo, principalmente cuidando de copiadoras e limpando engrenagens de papel. Nós nos conhecemos algumas vezes quando ele veio imprimir esses grandes e ridículos rascunhos de tese cobertos de marcas de destaque e adesivos. Ele havia feito túneis de esgotos em Denver, um hospital em Montana que supostamente foi demolido e esse estranho silo de grãos em Missouri onde as escadas não se alinhavam com os andares. Ele sempre filmava tudo com o seu GoPro e tinha essa regra de nunca levar souvenirs. Faça fotos, deixe pegadas, ele dizia como se fosse original. Ele não era sutil em querer um parceiro para essas viagens, e eu não fui sutil em dizer sim. O lugar que ele escolheu para mim foi um lugar chamado Lenton, um povoado fantasma cerca de 2 horas a oeste,
supostamente desativado no final dos anos 50 após a mina secar. Ele não estava no Google Maps mais. Ele teve que tirar um aplicativo topográfico offline em seu tablet velho em um post de blog de 2012 que ele havia impresso e destacado, como um trabalho de pesquisa. Ele o fez soar como uma parada de última hora antes da fonte quente que ele prometeu estar perto. Só uma olhada rápida, ele disse. 15 edifícios no máximo. Eu nem levei lanche. Só um mix de nozes e uma jaqueta. Eu pensei que estaríamos lá e de volta em menos de 2 horas. A estrada até lá mal se qualificava como uma estrada, mas como trilhas de pneus sobre grama seca. Ele navegou com essa antiga bússola e seu telefone colado na tampa, jurando a cada 10 minutos que estávamos quase lá. Passamos talvez 3 outros carros nas últimas horas. A última parte foi apenas colinas e poeira, e quando chegamos à crista onde se podia ver Olentum, eu já estava arrependido de não ter trazido mais água. Do alto, o povoado não parecia muito. Algumas telhadas desbotadas. Um pináculo da igreja inclinado, projetando-se atrás de uma fileira de árvores nuas. O tipo de lugar que poderia ter tido uma população de 30 antes que as pessoas percebessem que a mineração de chumbo provavelmente não valia a doença. A cerca ao redor dele estava feita de fios de arame torcido com um único poste de madeira, inclinado como se tivesse desistido. Havia uma faixa de fita amarela balançando ao vento, rasgada ao meio e presa a si mesma. Talvez ela dissesse não trespassem uma vez, ou talvez alguém apenas amarrasse ali como uma advertência. Silas não parou para pensar. Ele apenas se abaixou e continuou caminhando como se fôssemos atrasados para uma reunião. Eu hesitei por um momento e então fui atrás dele. Perto demais, Olinson tinha um tipo de quietude estranho. Não quietude pacífica. Quietude plana. O tipo que faz você verificar se o seu telefone ainda está funcionando. Passamos o que parecia ser um armazém geral, primeiro sinal longo desaparecido, janelas quebradas. Dentro das prateleiras ainda estavam de pé, mas cobertas de poeira e teias de aranha grossas o suficiente para parecerem intencionais. Havia uma impressão de bota na terra perto da entrada. Não fresca, mas não enterrada também. Eu apontei para isso. Silas deu de ombros. Pode ser o nosso na entrada. Não era. Continuamos em frente. Havia um bar, ou talvez um salão, com um piano que havia perdido a maioria das suas teclas. Algumas casas, quase em pé. Uma ainda tinha cortinas na janela, sujas mas intactas. Silas tinha o seu GoPro preso à correia da mochila, gravando tudo como sempre. Ele não falava muito, apenas se movia de edifício em edifício com esse olhar focado, como se estivesse mapeando tudo na sua cabeça. Não foi até que chegamos ao limite da cidade que encontramos a casa, o prêmio, como ele a chamava. Ela havia passado por um incêndio. Um lado estava preto, o telhado estava parcialmente caindo, mas a estrutura estava de pé. 2 andares, uma varanda parcialmente desabada e uma caixa de correio enferrujada balançando aberta como se alguém tivesse esquecido de verificar. Esculpiu na porta da frente uma espiral profunda, cortes afiados como se alguém tivesse usado uma faca de caça nela. Silas já estava entrando quando eu cheguei. O cheiro era imediato: madeira molhada queimada, isolamento queimado e algo pior por baixo, azedo. Como leite velho e algo metálico. A papel de parede dentro estava curvando-se em tiras, revelando gesso rachado. Eu fiquei perto atrás de Silas, observando-o escanear a sala como se esperasse que alguém saltasse. No canto do que deve ter sido o quarto de estar estava um berço, moderno, limpo, não poeirento. Havia um chupeta azul caída no centro, perfeitamente colocada. Eu me virei para ele. Você trouxe isso? Ele balançou a cabeça. Você? Eu não respondi. Nós apenas olhamos para ele por um momento demais, então continuamos em frente. A escada rangia, mas estava de pé. No andar de cima, o corredor era estranhamente estreito, como se as paredes tivessem se encolhido ao longo do tempo. Eu tive que virar para o lado para evitar bater nas 2 paredes ao mesmo tempo. Silas abriu a primeira porta à esquerda e congelou. Eu quase colidi com ele. O quarto parecia habitado, não abandonado recentemente, usado atualmente. A cama estava feita. Travesseiros flufados. Uma termos estava na mesa com gotículas de condensação correndo pela lateral. Um carregador de telefone piscava vermelho na tomada. Havia até mesmo um par de meias amassadas ao lado da mesinha de cabeceira. Ele sussurrou: alguém está morando aqui. Em seguida, ouvimos a porta fechar. Abaixo e final. Nós não dissemos uma palavra.
Nós apenas nos viramos e fugimos. O corredor parecia mais longo do que antes. Quando chegamos onde as escadas deveriam estar, paramos. Elas não estavam mais lá. Não quebradas. Não cobertas. Não estavam mais lá. Só uma parede plana, pintada da mesma cor que as outras. Sem costura. Sem sinal de que elas já estivessem lá.